A pornografia também afeta mulheres, e ninguém está imune disso. Há algum tempo, a youtuber Gabritas publicou um vídeo corajoso falando abertamente sobre o assunto que ainda é cercado de tabus: o vício em pornografia entre mulheres. Muita gente se surpreendeu, talvez por ainda existir a ideia errada de que esse tipo de luta é algo exclusivo do universo masculino, mas não é. E os dados que ela apresentou só reforçaram mais ainda isso. No vídeo, além das informações, ela também compartilha a própria história, o que sinceramente foi um grande ato de coragem. Ela não escondeu a gravidade da situação, como os conteúdos eróticos foram tomando conta da mente dela, afetando seus relacionamentos, sua autoestima e até a sua saúde emocional. A dopamina, o hormônio do prazer, quando ativada repetidamente por esses estímulos, pode literalmente reconfigurar o cérebro, criando um ciclo de dependência e frustração. Mas se você está passando por algo parecido ou conhece alguém que está, não precisa se desesperar. Mesmo que pareça impossível, há sim esperanças. O primeiro passo é entender como esse tipo de conteúdo distorce nossa percepção da realidade, nos faz ver o outro não como pessoa, mas como um objeto. E quando isso acontece, a gente começa a perder a sensibilidade, o cuidado, a empatia, e isso afeta não só a vida amorosa, mas todas as nossas relações. Então, seja bem-vinda ao Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Nossa missão de unir esses dois universos é justamente essa: refletir sobre temas como esse de forma honesta, real e cheia de esperanças. Eu sou a Alia e hoje quero te lembrar: Deus não se afasta de quem está lutando. Ele na verdade se aproxima. E ele é especialista em restaurar o que foi ferido. Inclusive, nossa visão sobre o outro, sobre nós mesmos e sobre o amor. Agora vamos dar uma olhada num ponto pouco comentado: como a pornografia pode invadir a vida das mulheres. Não só por fotos ou vídeos, mas por meio dos romances eróticos. Olha só, a gente já sabe que vídeos pornográficos atuam no cérebro liberando dopamina, gerando um ciclo de busca constante por prazer. Mas essas histórias quentes, cheias de fantasias, têm efeito parecido. Uma dopamina mais emocional, menos visual, mas ainda poderosa. E os dados são reveladores. Cerca de 90% dos leitores de romances eróticos são mulheres. Esses livros fornecem uma fuga, uma narrativa que promete prazer, controle, poder, mas que também cria expectativas distorcidas sobre relacionamentos e sexo. De que tipo de expectativa estamos falando afinal? Aquela fantasia do amor obcecado, do controle emocional, dos finais perfeitos. Em muitos casos, histórias com abuso de poder ou sedução forçada parecem como romantizadas. E isso influencia a percepção do que é normal num relacionamento. E mais, leitoras relatam sentimentos de culpa por se sentirem viciadas em romances, com perda de foco na vida real, no trabalho, nos estudos e na vida social. Olha como isso se parece com dependência. A pessoa busca a história como refúgio, se desconecta do mundo real e acaba repetindo o consumo buscando alívio emocional. Tem também aquelas que desenvolvem baixa autoestima por compararem seu parceiro ou sua vida com personagens idealizados e chegam até a ignorar cuidados básicos como sexo seguro. Então, o que isso significa? Romance erótico pode ser um gatilho emocional poderoso, quase um tipo de pornografia silenciosa. Fantasia em excesso pode distorcer a realidade dos relacionamentos, e isso afeta a saúde mental. Os efeitos não são leves. Isolamento, procrastinação, ansiedade, vergonha, tudo isso já foi relatado por quem viveu isso. A grande sacada aqui é: quando reconhecemos que essas leituras também ativam nossos desejos de forma exagerada, a gente pode agir com mais consciência. Não é sobre demonizar os livros, mas sobre saber gerir o consumo, conservar a sensatez e equilíbrio emocional. Quando a Gabritas fala sobre a percepção dela em relação a esse tipo de vício, ela destaca alguns problemas que fazem muito sentido dentro do que a gente sabe sobre os efeitos desse comportamento. Um ponto
ponto importante é que, ao contrário dos homens, que geralmente sentem prazer imediato ao consumir pornografia, as mulheres têm uma resposta cerebral um pouco diferente. No cérebro feminino, durante a excitação e o orgasmo, é liberada uma substância chamada ocitocina, conhecida como hormônio do vínculo. Ela fortalece a conexão emocional e o apego ao parceiro. Então, quando mulheres consomem conteúdos eróticos ou romances sensuais, essa liberação de ocitocina pode acabar criando uma ligação emocional com personagens fictícios ou situações irreais. Isso distorce a percepção delas, não só sobre desejo sexual, mas também sobre o que seria um relacionamento amoroso real. A maior parte das mulheres que leem romances eróticos, principalmente os chamados portasy, romances de fantasia com cenas sensuais, acabam sendo as maiores vítimas dessa distorção. Elas idealizam parceiros que na prática não correspondem à realidade. Nem todos os homens são heróicos, perfeitos ou têm aquela delicadeza exagerada que aparece nessas histórias. Na verdade, esses personagens muitas vezes são escritos para atrair a atenção e o imaginário feminino, não para refletir como os homens são de verdade. Por isso, muitas mulheres acabam frustradas quando encaram um relacionamento comum, porque inconscientemente já criaram um vínculo emocional com aquele parceiro fictício das histórias que leem. Isso cria uma expectativa difícil de ser alcançada e um descompasso com a vida real. O resultado é uma sensação de insatisfação, que pode gerar problemas no relacionamento, autoestima abalada e até dificuldades para lidar com a própria sexualidade de forma saudável. Quando a Gabritas compartilha essa experiência pessoal, ela propõe uma ideia que, embora não seja confirmada por estudos científicos, carrega um peso real, porque nasce da prática e da observação direta. A teoria dela é o seguinte: muitas garotas que se expõem de maneira mais vulgar, sejam nas redes sociais, na forma de se vestir ou até nos gestos e falas, fazem isso porque estão viciadas na atenção sexualizada que recebem. É como se elas tivessem desenvolvido um prazer em serem fetichizadas. E esse prazer não é simplesmente físico, ele é psicológico e emocional, reforçado pelo ambiente onde elas vivem e pelos conteúdos que consomem. Isso faz bastante sentido quando a gente entende como a dopamina funciona. A dopamina é o hormônio da recompensa, liberado quando sentimos prazer ou somos elogiados, curtidos, notados. E hoje, com as redes sociais, qualquer curtido ou comentário sensual pode virar um pequeno golpe de dopamina. Com o tempo, isso pode se tornar viciante. Agora, imagine esse ciclo reforçado por romances eróticos e histórias fantasiosas, onde o prazer feminino está sempre associado a um homem que deseja intensamente aquela mulher que a idolatra sexualmente e não resiste a ela. Essas histórias alimentam um imaginário de validação através do desejo do outro. Então, quando a realidade não corresponde a essa fantasia, algumas mulheres tentam simular isso em sua vida real, se vestindo, agindo ou se expondo de forma mais provocante para sentir que ainda estão sendo desejadas naquele mesmo padrão idealizado. A questão não é condenar o desejo de ser bonita ou admirada. Isso é humano. O problema é quando essa busca por atenção vira dependência emocional e molda a forma como a pessoa enxerga o próprio valor. A Gabritas, por já ter vivido essa realidade de se expor e vender imagens sensuais, reconheceu que esse comportamento não nasce do empoderamento, como muitas vezes se diz, mas de uma carência afetiva disfarçada de liberdade sexual. E sim, esse comportamento pode ter sido alimentado e até naturalizado pelo tipo de conteúdo que ela consumia. Não é preciso que isso vire uma teoria científica para fazer sentido, porque o mundo já está cheio de estatísticas. Mas o que muda vidas mesmo são testemunhos sinceros que mostram que dá para sim sair desse ciclo. Bom, para resumir tudo para quem ficou perdido, a gente começou refletindo sobre como a pornografia afeta não só os homens, mas também as mulheres, de formas diferentes, mas igualmente profundas.
No caso feminino, isso muitas vezes acontece por meio de romances eróticos, inclusive aquelas com uma roupagem mais inocente, como histórias de fantasias ou livros com enredos sedutores. A fantasia se mistura com o desejo de ser amada, desejada, resgatada. E isso vai moldando a forma como a mulher enxerga o amor, o corpo, o parceiro e até a si mesma. Com o tempo, esse conteúdo deixa de ser só entretenimento e começa a reprogramar o cérebro, as emoções e as expectativas. A mulher que se apega emocionalmente a essas histórias cria vínculos fictícios, alimenta um ideal de relacionamento que não existe e às vezes até perde o gosto por conexões reais. A ocitocina, aquele hormônio que gera vínculos, é liberada e cria laços com personagens que nunca vão existir de verdade. E como vimos na fala da Gabritas, muitas garotas começam a se comportar de forma mais vulgar ou provocante, não só por vaidade, mas porque estão presas a uma necessidade de serem desejadas e de se sentirem validadas. Um vício na atenção sexualizada. Elas acabam sendo moldadas por aquilo que consomem e pela falsa sensação de poder que o desejo dos outros dá. Mas tudo isso esconde uma ferida mais profunda. A busca por amor, pertencimento e valor. E é aqui que a Bíblia entra como uma fonte de luz verdadeira. Em Romanos 12:2, Paulo escreve: "Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Esse texto é direto. O que molda a nossa mente, molda a nossa vida. A pornografia, seja explícita ou romantizada, nos oferece uma distorção. Ela diz que somos amáveis só quando somos desejáveis, que intimidade é só prazer, que pessoas são objetos para serem consumidos. Mas Deus nos oferece outra narrativa. Em 1 João 4:10 lemos: "Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados." Deus não nos ama porque somos sensuais, desejáveis ou perfeitos. Ele nos ama porque Ele é amor, e esse amor nos liberta. Liberta da necessidade de sermos fetiches, liberta da prisão da fantasia, liberta da comparação com padrões inalcançáveis, liberta da vergonha. Cristo morreu para que tivéssemos nova vida, inclusive nos nossos desejos, na nossa sexualidade. E isso não significa reprimir, negar ou fingir que elas não existem. Significa entregar tudo isso ao Senhor para que Ele transforme, cure e nos mostre o que é amor de verdade. Então, se você está lutando com esse tipo de vício ou percebeu que o seu coração tem se apegado mais à fantasia do que à realidade, saiba que Jesus te vê e não te condena. Ele te convida a recomeçar. E esse recomeço começa por uma oração honesta, uma conversa sincera com Deus e talvez até buscar a ajuda de irmãos, conselheiros ou terapeutas cristãos que possam caminhar com você. Porque a liberdade que Jesus oferece é real e vale a pena. E bom, se você ficou até aqui, não esquece de curtir o vídeo e comentar o que você pensa sobre esse assunto. E de quebra, compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, ou que talvez conheça alguém que ainda esteja preso nesse cativeiro sensualizado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!